A história de Matusalém na Bíblia. O nome Matusalém tem dois possíveis significados: homem guerreiro e aquele que usa a lança. Matusalém, ou Metusalém, foi um personagem bíblico descrito no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. Ele é conhecido por ser o homem que viveu por mais tempo, tendo morrido aos 969 anos. Sua história é descrita no livro de Gênesis. Matusalém era filho de Enoque, pai de Lameque e avô de Noé. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. Gênesis 5, versículo 21. Enoque, o pai de Matusalém, foi um homem fiel e temente ao Senhor. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e por isso foi arrebatado para o céu. Você encontra em Gênesis 5, versículo 24. Nós já postamos aqui no canal a história de Enoque. Se ainda não assistiu, assista. O link do vídeo estará nos cards e na descrição. Então, se você quer conhecer mais a história de Matusalém, peço que assista até o final e deixe seu like para nos ajudar. Inscreva-se caso seja novo ou nova por aqui. Ative também o sininho das notificações para não perder os vídeos novos que estaremos postando. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. A Bíblia traz poucas informações sobre a vida de Matusalém, mas é certo que ele tem aprendido muito com seu pai sobre o temor, fé e respeito a Deus. Ele viu o caráter de Enoque e sabia que para Deus arrebatar seu pai era porque ele era um homem justo e reto diante do Senhor. A Bíblia não diz se Matusalém creu ou não em Deus. Pode ser que sim, já que ele viu o exemplo de seu pai e mais adiante do seu neto Noé, que ouviu Deus lhe pedir para construir uma arca. Pode ser que Noé tenha contado tudo o que viria a acontecer ao seu avô, mas se ele acreditou ou não, é algo que não podemos saber, já que a Bíblia não menciona. Quando Matusalém completou 187 anos, teve um filho chamado Lameque, que futuramente se tornou o pai de Noé. Matusalém também teve outros filhos e filhas. E viveu Matusalém 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. Gênesis 5, versículo 25 e 26. Ainda que Matusalém tenha vivido tantos anos, sua vida é desconhecida. O homem mais velho da Bíblia. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. Gênesis 5, versículo 27. Matusalém foi o homem que mais viveu em toda a história da Bíblia. Como já disse anteriormente, não há nenhum outro relato de pessoas que chegaram numa idade tão avançada como a dele. Para muitos, é inacreditável uma pessoa viver tanto tempo como Matusalém viveu. Porém, a Bíblia nos mostra que para Deus nada é impossível. Nos tempos bíblicos antigos, principalmente no período antediluviano, era comum as pessoas viverem muitos anos. Matusalém viveu 969 anos. Noé viveu 950 anos. Adão viveu 930 anos. Lameque viveu 777 anos. Enoque, o pai de Matusalém, viveu 365 anos. Abraão, 175 e Moisés, 120 anos. Notem que a quantidade de anos em que os povos passaram a viver depois do dilúvio foi decaindo. Alguns acreditam que a idade daqueles povos pré-diluvianos era contada de modo diferente e que depois passou a ser contada de outra forma. Porém, o que mais chega perto do verdadeiro motivo é que naquela época a terra precisava ser povoada. A descendência dos povos precisava crescer. Se os humanos morressem cedo, se eles não chegassem a tantos anos de vida, a humanidade se extinguiria. Era necessário que eles vivessem por longos anos a fim de que povoassem a terra, desenvolvessem a ciência e passassem adiante o conhecimento adquirido. Outra teoria que também nos faz entender o porquê eles viviam por muito tempo é que a genética do ser humano naquela época era perfeita. Deus criou Adão e Eva perfeitos para viverem para sempre no Jardim do Éden. Contudo, com o pecado, eles foram expulsos de lá. O código genético deles era perfeito, não haviam falhas. Eles tinham uma saúde boa,
para suportar tudo como sendo os primeiros seres humanos da Terra. Mas com o pecado em que cometeram e que os povos futuros cometeriam, se tornaram cada vez mais frágeis. Logo adiante também vemos na Bíblia a mistura genética feita entre os anjos caídos e as mulheres da terra, nascendo os gigantes. Por isso Deus mandou o dilúvio, fazendo o ser humano se tornar mais e mais frágil, tendo seus dias encurtados. A Bíblia não entra em detalhes sobre a idade daqueles que viveram muito tempo, por não ser algo relevante para a história. Deus concede bênçãos àqueles que andam em uma vida reta e sem pecados diante dele. Por isso, é mais do que natural, biblicamente, Matusalém ter vivido 969 anos. Matusalém morreu antes ou no dilúvio? A Bíblia não diz se Matusalém morreu antes ou no dilúvio. A idade que Matusalém morreu foi quando Noé entrou na arca. Por isso não temos como saber se ele morreu no dilúvio ou um pouco antes dele acontecer. Os dados bíblicos nos confirmam que Matusalém morreu quando Noé entrou na arca, ou no mesmo ano em que ocorreu o dilúvio. Se fizermos os cálculos, veremos que Matusalém gerou Lameque quando ele tinha 187 anos. Lameque gerou Noé quando ele tinha 182 anos. O dilúvio ocorreu quando Noé tinha 600 anos. Então, 187 mais 182 mais 600 é igual a 969 anos, a mesma idade em que Matusalém morreu. Você encontra em Gênesis 5, versículo 25 ao 28 e Gênesis 7, versículo 6. Se Matusalém tiver morrido no dilúvio, é provável que ele tenha sido um dos homens corrompidos da terra, já que Noé tinha avisado a todos que Deus iria destruir a humanidade. Se Matusalém estivesse vivo naquela época e fosse justo, ele entraria com seu neto na arca. Por outro lado, talvez sua morte tenha se passado um pouco antes do dilúvio, não sendo castigado com os ímpios. É o que queremos acreditar. A Bíblia não nos dá detalhes sobre Matusalém. Como já disse, por isso não podemos saber como ele morreu. Matusalém em livros apócrifos. A vida de Matusalém é descrita com mais detalhes em textos de livros apócrifos, tais como o primeiro livro de Enoque, o segundo livro de Enoque, o livro de Moisés, entre outros. Há uma tradição fora da Bíblia, em textos extras e apócrifos, de que Enoque, o pai de Matusalém, teria recebido uma revelação de Deus de que o dilúvio não chegaria à terra até que seu filho morresse. Não sabemos se isso é verdade, mas caso tenha de fato acontecido, o nome de Matusalém poderia significar sua morte trará o dilúvio. No segundo livro de Enoque, conta que Matusalém pede uma bênção ao pai, e Enoque lhe dá então instruções sobre como viver uma vida justa e em retidão. Assim, depois que Enoque foi arrebatado ao céu, Matusalém e seus irmãos construíram um altar e fizeram uma grande festa, em gratidão à instrução que Enoque teria lhes dado. E por Enoque ter sido um homem justo, achando graça diante de Deus ainda em vida, e sendo assim arrebatado. O livro de Moisés, um texto mórmon, diz que após Enoque e a cidade de Sião terem sido levadas para o céu, Matusalém tinha ficado para trás, e assim as promessas de Deus a Enoque foram cumpridas, dizendo que ele sempre teria descendentes na terra e que seria um dos antepassados de Noé. Os mórmons ensinam ainda que Matusalém era um profeta. O livro de Jassar descreve que Matusalém e seu neto Noé, tentando convencer o povo da terra a largarem seus maus caminhos e se arrependerem de coração para não passarem pela morte no dilúvio. Somente Matusalém havia restado entre os que viviam por mais tempo e que Deus só iria trazer o dilúvio depois que todos os homens que andavam nos caminhos do Senhor tivessem morrido, além de Noé e sua família. Matusalém então teria vivido até a construção da arca, porém morreu antes do dilúvio, pois Deus havia dito que ele não seria morto junto com os injustos. O livro de Jassar diz que Matusalém estava na idade de 960 anos quando morreu. Lembrando que esses textos são extras bíblicos e não há nada que comprove ser verdade. Já postamos aqui no canal um vídeo explicando sobre os livros apócrifos e por que não podemos confiar 100% neles. Vou deixar o link nos cards na descrição caso queiram assistir.
Matusalém tem seu nome citado na Bíblia Sagrada em 6 passagens que se dividem entre o Antigo e Novo Testamento, sendo a maioria deles no livro de Gênesis. Essa é então a história de Matusalém, o filho de Enoque e avô de Noé. Se gostou de conhecer ou relembrar desse personagem bíblico, peço que deixe seu like para ajudar-nos e compartilhe com mais pessoas. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.